Retornamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos. Ô, Sueli, no bloco anterior eu fiz a pergunta acerca de Jesus e agora eu queria fazer a pergunta seguinte. Como é que a doutrina espírita apresenta Deus? O que é Deus para a doutrina espírita? É também uma pergunta muito importante. Jesus veio trazer uma outra noção a respeito do Criador. O Deus Pai, o Deus magnânimo, o Deus amor na definição de João Evangelista. Allan Kardec, quando ele vai abrir o Livro dos Espíritos, quando ele vai começar a fazer os questionamentos, a perguntar aos espíritos que respondem às questões que ele formula, ele vai dizer que é Deus e não quem é Deus. Certo. A pergunta é um impacto muito grande, porque, de forma geral, todos perguntariam quem é Deus, supondo que Deus é alguém, que Deus é uma pessoa, uma personalidade, que é um ente, qualquer coisa assim. Mas Deus não é nem uma coisa nem outra, não é um espírito. E, por isso, Kardec impessoalizou, desmaterializou imediatamente com essa colocação na primeira pergunta. E é um impacto, não é? Quando ele faz a pergunta dessa maneira, Kardec já sabia a resposta, porque para formular essa pergunta, a pessoa teria que ter um gabarito para fazer uma pergunta dessa, porque o normal seria perguntar quem é Deus. Para nós espíritas, Deus é todo amor, todo justiça, todo bondade, é a perfeição absoluta. A resposta à primeira questão, que é Deus, os espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, não existe inteligência nenhuma acima dele. E, por outro lado, Kardec vai colocar os atributos da divindade, os atributos de Deus. Deus é único, é imaterial. Tudo que nós imaginarmos fora da matéria também não é o que Deus expressa. Portanto, Deus é único, é eterno, não teve princípio nem terá fim. E isso também nossa inteligência bastante estreita não tem condição ainda de abarcar, de compreender como é possível não ter começo. Certo. Mas Deus é eterno, cria desde toda a eternidade o universo. Hoje já se sabe, ou já se comenta que possam existir universos paralelos. Portanto, a criação divina é algo tão espetacular, é o macrocosmo. E ele criou também o microcosmo, que são os infinitamente pequenos, quanto o macro, que são as galáxias, tudo que os buracos negros, tudo, afinal, as nebulosas que existem no universo, no cosmos. Portanto, Deus é esse Pai magnânimo. Não é o Deus cruel que vinga, não é o Deus que se enche de ira. No tempo de Moisés, é claro que a concepção era diferente. Quando se notava que havia um cataclisma, uma catástrofe natural, qualquer coisa, um tufão ou um terremoto, é Deus que está cheio de ira. Mas não, Deus não fica cheio de ira, Deus não abate os seus filhos pela necessidade disso ou daquilo, ou porque está castigando. Porque se Deus criou os filhos, ele já sabia que eles iam cometer erros. Certo. Que eles já iam ser espíritos, almas, não é? Que teriam erros chamados de pecados antigamente. Portanto, se ele já sabia disso e depois castiga os filhos, como o inferno eterno, por exemplo, é muito cruel. É preciso consertar esse Deus, é preciso educá-lo, mostrar bons costumes para ele, não é? Para ele ser benevolente, indulgente, caridoso. Mas Deus não é nada disso. Deus é a extrema bondade, a extrema inteligência suprema, a suprema. E ele criou as leis que regem o universo. Essas leis, elas são leis inflexíveis, claro, mas elas têm a misericórdia divina permeando essas leis, para que os filhos infratores possam construir a si mesmos, se redimirem, resgatarem as suas próprias vidas com o seu próprio esforço, com o seu próprio mérito. Deus nos dá essas oportunidades. Deus não castiga. Uma falta que não é eterna vai ser castigada por um castigo eterno, vai ser, não é? Verdade. Punida, quero dizer. Uma falta
que um filho de Deus comete aqui na terra, depois vai ser punida com o castigo eterno, não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessas, não é? E sendo misericordioso e bom, Deus abrange todas as criaturas. Por isso é que Jesus veio dizer, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Mas não é as ovelhas daquele ramo do cristianismo ou daquela religião, são as ovelhas da humanidade como um todo. Nenhuma se perderá, ninguém. Portanto, isso dá uma visão cósmica do amor divino. É uma visão cósmica muito confortadora. É verdade. Uma outra pergunta. Allan Kardec fundou o Espiritismo? Fundar é um termo assim que não cabe aí. Fundou o Espiritismo. Não, ele não é o fundador do Espiritismo. Porque fundar dá a ideia de que criou, de que trouxe tudo aquilo. Não, como nós já mencionamos, o livro básico é o Livro dos Espíritos, a codificação é todo o trabalho de Allan Kardec, que reuniu, agrupou, codificou esses ensinos dos Espíritos para que tivessem uma ordem didática. Quando nós olhamos a Tábua das Matérias de O Livro dos Espíritos, olhando capítulo por capítulo e também na divisão das 4 partes do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma didática que só uma pessoa profunda conhecedora poderia colocar ali. Há um encadeamento de assuntos que vai num crescendo, que é uma coisa maravilhosa. Começa lá, a primeira questão, que é Deus, para culminar na 1019. Algum dia se instituirá na Terra, se estabelecerá na Terra o reinado do bem? Do bem, Nossa, que muito... é lindo, o reinado do bem um dia vai predominar? Sim, vai predominar. Quando os maus não mais reencarnarem nesse planeta. Quando forem esses espíritos maus, eles vão, depois, tiveram aqui a última oportunidade, vão para um mundo inferior, lá vão começar a progredir, a melhorar, a sofrer aquelas agruras de um planeta primitivo, depois voltam. Claro. Já muito melhorados. Por isso é que Jesus colocou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esses é que vão herdar a terra, os bons, os propensos ao bem, não é? Então, o reinado do bem um dia vai estar aqui presente. E tomara que nós estejamos vindo de mais uma reencarnação aqui na Terra, usufruir do reinado do bem. Disso, né? Do reinado Por isso é que se fala assim, a felicidade não é desse mundo. Bom, nós temos momentos de felicidade, mas não temos a felicidade plena, porque nós ainda não a conquistamos. Nós ainda não a conhecemos, Nem conhecemos a felicidade plena, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a regra áurea, né, que Jesus nos ensinou e que, se cumprida fielmente, vai trazer uma felicidade bem maior. Né? Ô, Sueli, quais são os pontos básicos em que se assenta a doutrina espírita? Nós podemos dizer que o primeiro deles é Deus. Nós também sabemos da imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. E nós também incluímos aí Jesus, que veio trazer, através do seu evangelho, todo esse código divino para a humanidade. Faltou algum, né, Maria? Qual que faltou? Não, eu falei a comunicabilidade, e a imortalidade da alma. A reencarnação. A reencarnação. Pronto, a pluralidade das existências. Preciso de vez em quando que você me lembre. O âncora. Preciso de vez em quando ancorar bem aqui do meu lado. Mas é porque eu fui mencionar Jesus e vi que faltou uma, né? Muito bem. Esses pontos básicos, não é, são aqueles que alicerçam, fundamentam a doutrina espírita. A partir daí, tudo mais é derivado. Sem isso, nós não temos como compreender uma série de coisas que a doutrina espírita coloca, né? Se nós não tivermos a compreensão da reencarnação, como é que nós podemos saber que nós estamos melhorando? Pois olha, a reencarnação é fundamental. As grandes religiões orientais aceitam a sucessão das vidas, as vidas sucessivas, não é? Melhor dizendo. Porque é a única maneira do espírito evoluir. Como que vai evoluir? Uma pessoa que nasce e morre daí 1 minuto,
O que aprendeu? Nada. O outro morre daí a 100 anos. Sim, mas é só isso? E aquele que é corrupto, aquele que é maldoso, aquele que é cruel, aquele que é vingativo, tudo isso. Ele vai continuar assim, morre, e aí vai para onde? Para o inferno e fica lá? Ou então, Sueli, como compreender a bondade de Deus se você vê criança já nascendo com enfermidades, assim, terríveis cruéis, e é verdade. que desencarnam imediatamente. Sim. Né? Então, como é que a gente vai entender a bondade de Deus? Sim. Né? Deixa Deixa eu fazer mais uma pergunta, Sueli. O Espiritismo tem algum ritual, vestuário, imagem, alguma coisa? É bom falar que o Espiritismo também não é. Não é ligado a imagens, rituais, vestes apropriadas. Por quê? Porque o Espiritismo está nos trazendo a religião em espírito e verdade. Tal como Jesus vai falar com a mulher samaritana em João 4, apóstolo João, Evangelho de João 4, ele vai falar sobre a samaritana, que Deus importa que Deus seja adorado em espírito e verdade. Certo. Porque as fórmulas ritualísticas, elas ajudam a pessoa a se concentrar. Agora, a doutrina espírita nos está ensinando a nos concentrar em Deus, tendo Ele como foco principal, sem necessidade de práticas exteriores, porque é isso que nós precisamos aprender. Porque às vezes as pessoas, pelo menos é uma coisa que eu me questiono, né? Muita gente diz assim, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Ué, mas se o anjo da guarda precisa de vela? Ué, então que anjo da guarda é esse? Então acende uma luz, né? dando mesmo. Como é que fica? Mas exatamente, essa ideia que necessitamos de rituais, incensos, defumadores e santos, e essas coisas, que a gente respeita, a espiritismo respeita tudo, nada é proibido, nada é permitido, e sim respeito uns aos outros. Então, meus amigos, nós estamos partindo para o encerramento do nosso programa, Ante os Tempos Novos. Queremos fazer um convite para que vocês estejam conosco na próxima semana e até breve, se Deus quiser. Muita paz a todos.